Eu me chamo Bruno, tenho 42 anos e durante muito tempo acreditei que o amor era uma estrada de mão única. Quanto mais você se doa, mais perto chega do destino. Hoje sei que nem toda estrada leva ao lugar certo. Nasci e cresci em Lisboa, num bairro simples, onde as janelas davam para varais de roupa e conversas alheias. Minha avó Rosa costumava repetir, enquanto mexia o café forte na cozinha apertada: nunca implore amor, meu neto. Quem é teu te encontra sozinho. Eu ouvia, mas não escutava. Sempre fui impaciente demais para esperar que a vida resolvesse as coisas por conta própria. Conheci Mariana quando tinha 26 anos. Ela trabalhava numa pequena loja de cosméticos perto do Chiado. Cabelo escuro, sorriso contido, olhar que parecia sempre longe. Bastou uma troca de palavras sobre o tempo para eu me apaixonar como um adolescente. Passei a frequentar a loja sem precisar de nada, só para vê-la. Comecei como muitos começam: flores às sextas-feiras, jantares à beira do Tejo, mensagens longas demais. Mariana aceitava tudo com delicadeza, mas sem se entregar por completo. Era como se eu estivesse sempre um passo atrás dela. Mesmo assim, continuei. Eu queria ser o homem que ela aprenderia a amar. Casamos 2 anos depois. Não porque ela sonhasse com isso, mas porque a vida empurrou nessa direção. Quando me contou da gravidez, seus olhos não brilhavam, estavam calmos, quase resignados. Eu interpretei aquilo como medo do futuro. Hoje percebo que era outra coisa. Nos primeiros anos, fiz de tudo para que nada faltasse. Trabalhava numa empresa de transportes marítimos, lidando com rotas e prazos, números e responsabilidades. O salário era bom o suficiente para manter um apartamento confortável em Alcântara e permitir férias anuais no Algarve. Mariana, por sua vez, abriu um pequeno salão de beleza com uma amiga. Ela era boa no que fazia, dedicada, correta. Tivemos 2 filhos, Tiago e Inês. Eles se tornaram o centro do meu mundo. Mariana cuidava deles com zelo, mas havia algo nela que permanecia distante, como se estivesse sempre de passagem dentro da própria vida. À noite, quando eu tentava conversar, ela dizia estar cansada. Quando eu a abraçava, ela aceitava, mas não retribuía com a mesma intensidade. Eu me convencia de que isso era normal. Que o amor amadurece, se transforma, fica mais silencioso. Repetia para mim mesmo que estabilidade também é uma forma de felicidade. Talvez fosse verdade. Talvez eu só estivesse com medo de admitir que estava sozinho dentro do casamento. Tudo começou a mudar no ano em que a empresa anunciou cortes. Meu salário foi reduzido quase pela metade. Para não comprometer o padrão de vida dos meus filhos, comecei a trabalhar como motorista à noite. Voltava para casa exausto, com o corpo doendo e a cabeça cheia de contas. Mariana dizia entender. Preparava o jantar, perguntava se eu estava bem. Mas seus olhos continuavam longe. E eu, mais uma vez, escolhi acreditar que o amor ainda estava ali, apenas adormecido. Eu não sabia que aquela distância já tinha nome, rosto e destino. E que minha história estava prestes a ganhar um capítulo que eu jamais quis escrever. As noites em Lisboa têm um som próprio quando a gente trabalha enquanto o resto da cidade descansa. O rugido distante dos elétricos, risadas saindo de bares pequenos, o Tejo escuro como uma fita de tinta. Eu dirigia com as mãos firmes no volante e a mente solta, repetindo para mim mesmo que aquilo era temporário, alguns meses apertados, e depois tudo voltaria ao normal. Só que nada voltava. Eu saía de casa por volta das 8, depois de jantar rápido. Tiago e Inês, muitas vezes, já estavam na casa da minha mãe, porque eu não queria que Mariana ficasse sozinha com tudo. Minha mãe, Dona Celeste, sempre dizia que não era peso nenhum, que neto é alegria. Mesmo assim, eu sentia culpa. Uma culpa mansa, diária, que se misturava com o cansaço. Mariana parecia mais leve. Era estranho admitir isso, mas era. Nos primeiros dias em que comecei a fazer corridas, ela me mandava mensagens perguntando se eu já tinha comido, se estava com sono, se a rua estava perigosa. Depois as mensagens ficaram mais curtas. Depois viraram só um ok quando eu avisava que chegaria tarde. E por fim sumiram. No início eu pensei, ela está acostumando. Talvez fosse isso. Talvez fosse normal. Só que ao mesmo tempo ela começou a se arrumar mais para sair de casa, não para o salão, mas para resolver coisas. Perfume novo, batom que eu não via há anos, um brilho discreto no olhar. Não era um brilho de mãe cansada.
Não era um brilho de mulher apaixonada pelo marido. Era outro tipo de brilho. E eu não sabia o que fazer com aquela sensação. Numa quinta-feira, cheguei mais cedo do que o previsto. Tinha chovido e as corridas estavam fracas. Parei o carro perto de casa e subi sem barulho, só para não acordar ninguém, hábito antigo, mesmo quando a casa estava vazia. A porta estava destrancada. Entrei e senti um cheiro diferente, não era comida, não era shampoo. Era um perfume masculino, amadeirado, que não era o meu. Meu estômago deu um nó e eu tentei me convencer de que era imaginação. Lisboa é cheia de cheiros, elevador, corredor, vizinhos, rua molhada. Devia ter vindo de algum lugar. Mariana estava na cozinha, mexendo no telemóvel. Quando me viu, deu um pulo pequeno, mas visível. Um susto que ela tentou disfarçar com um sorriso. Voltaste cedo. As corridas estavam fracas, respondi, tentando parecer normal. Está tudo bem. Está, disse ela rápido demais. Só estava falando com a Carla do salão. Carla era a sócia, sim. O nome fazia sentido. O tom, não. Eu fui até a pia, lavei as mãos, observei de canto o telemóvel. Ela virou a tela para baixo, como quem fecha uma porta. Naquela noite eu não dormi direito. Fiquei olhando o teto, ouvindo o som do prédio, imaginando coisas que eu não queria imaginar. Sempre que eu tentava pegar a mão dela na cama, Mariana se mexia e virava de lado, como se o toque incomodasse. No dia seguinte, enquanto eu preparava café, ela apareceu com uma leve pressa. Hoje vou sair depois do trabalho. A Carla pediu ajuda para escolher uns produtos num fornecedor. Que horas? Não sei, umas 2 horinhas. 2 horinhas. Era a frase favorita de quem não queria explicar nada. Eu assenti. Não discuti. Eu tinha medo de parecer controlador, medo de criar uma briga que revelasse o quanto eu estava inseguro. E no fundo, eu ainda era aquele homem que acreditava que, se fosse bom o bastante, o amor voltaria. Como se amor fosse um prêmio por bom comportamento. Passei o dia com aquele peso no peito. À noite, antes de sair para dirigir, deixei Tiago e Inês na casa da minha mãe. Dona Celeste me olhou com a atenção de quem lê o rosto do filho como um jornal. Estás com cara de quem não comeu direito, Bruno. É cansaço, mãe. Ela não insistiu. Minha mãe sempre soube quando o silêncio era mais útil do que conselho. Voltei e jantei rápido com Mariana. Ela mal tocou na comida. Mexia no telemóvel, respondia mensagens e sorria sozinha, um sorriso curto, como se estivesse segurando uma alegria que não queria dividir comigo. Aquele sorriso me cortou mais do que qualquer palavra. Quando eu peguei a chave do carro, ela levantou, se aproximou e encostou a mão no meu braço, um gesto raro. Vai com cuidado. Eu quis acreditar que aquilo era carinho. Mas o toque parecia protocolar. Quase como quem diz, vai logo. Desci até a garagem e sentei no carro. Fiquei alguns minutos parado, respirando, olhando o painel apagado. Eu podia simplesmente ligar e ir trabalhar. Podia seguir fingindo. Podia ser o homem que não vê porque ver dói demais. Mas naquele momento eu pensei na minha avó Rosa. Nunca implora amor. E de repente eu entendi que eu estava implorando fazia anos, não com palavras, mas com atitudes, com esperança, com paciência forçada. Eu desliguei o motor antes mesmo de ligar. Subi de volta com cuidado e parei no corredor, do lado de fora do apartamento, como um ladrão da própria vida. A porta estava encostada. Por dentro, ouvi a voz de Mariana. Ela estava ao telefone. Sim, hoje dá. Ele vai estar fora, disse ela baixinho, como quem guarda um segredo numa caixa pequena. Encontra-me onde combinamos, perto da Praça do Comércio, em 1 hora. Houve uma pausa e a voz dela mudou. Ficou doce. Muito doce. Está bem, amor, até já. Eu congelei. Meu corpo inteiro ficou quente e frio ao mesmo tempo. O corredor pareceu girar. Eu quis entrar e gritar, perguntar, quebrar tudo. Mas minhas pernas não se mexiam. Eu fiquei ali, ouvindo o fim da chamada, o som do telemóvel sendo colocado na mesa, o arrastar leve de uma cadeira. Eu recuei devagar, quase sem respirar. Voltei para a garagem. Entrei no carro. Dessa vez, liguei o motor. Mas não para trabalhar. Eu olhei o relógio. 1 hora.
O tempo exato para eu descobrir se aquilo era o meu medo me enganando, ou a minha vida desmoronando diante dos meus olhos. Dirigi devagar, como se o tempo pudesse esticar se eu pisasse menos no acelerador. A cidade passava pela janela indiferente ao fato de que, para mim, tudo estava prestes a mudar. Cada semáforo vermelho parecia uma chance de desistir, de voltar para casa e fingir que eu não tinha ouvido nada. Mas eu ouvi. E não dava para esquecer. Estacionei a certa distância da Praça do Comércio. O Tejo refletia as luzes dos postes, calmo demais para o caos dentro de mim. Meu coração batia forte e regular. Eu suava apesar do frio da noite. Não demorou. Vi Mariana surgir do outro lado da praça. Casaco claro, cabelo solto, passos apressados. Não parecia uma mulher indo resolver assuntos de trabalho. Parecia alguém com pressa de encontrar felicidade. Um carro escuro parou perto dela. Ela entrou sem hesitar. Naquele instante, algo dentro de mim quebrou em silêncio. Eu segui o carro. Mantive distância, faróis apagados quando possível. Não pensei em planos, nem em consequências. Só segui. Como se meu corpo soubesse o caminho antes da minha cabeça aceitar a verdade. O carro parou diante de um hotel discreto, daqueles que ninguém repara de dia. Vi Mariana descer. Vi o homem sair do outro lado. Ele colocou a mão nas costas dela, um gesto íntimo, ensaiado. Eles entraram juntos. Fiquei no carro alguns segundos, olhando a porta giratória a engolir minha esposa. Ali terminou o homem que implorava amor. E começou alguém que ainda não sabia quem seria depois da dor. Saí do carro com as pernas pesadas. Cada passo até a entrada do hotel parecia atravessar anos do meu casamento. O saguão estava quase vazio, iluminado demais para o que eu sentia. Um casal de turistas ria perto da recepção. A vida continuava, só a minha tinha parado. Esperei alguns minutos. Vi o elevador subir. Contei mentalmente. Não sabia o andar, mas sabia que precisava de ar antes de fazer qualquer coisa. Minhas mãos tremiam. Pensei nos meus filhos. Pensei na minha mãe. Pensei em virar as costas. Não virei. Subi pelo elevador seguinte. O espelho devolveu um rosto que eu mal reconhecia, pálido, tenso, envelhecido de repente. Quando as portas se abriram, o corredor estava silencioso. Tapete grosso, portas fechadas, luz baixa. Caminhei devagar, ouvindo apenas minha própria respiração. Parei diante de uma porta entreaberta. De lá vinha a voz de Mariana, baixa, íntima. A mesma voz que, em casa, raramente usava comigo. Bati. O som ecoou mais forte do que eu esperava. Houve um silêncio abrupto, depois passos apressados. A porta se abriu. Mariana apareceu primeiro. Seus olhos se arregalaram, o rosto perdeu a cor. Bruno. Atrás dela, o homem. Camisa aberta, expressão confusa. Eu não disse nada. Não precisava. Tudo já estava dito. A vergonha dela virou choro. O meu amor virou cinza. Ali, naquele corredor, eu soube, algumas verdades não libertam, elas encerram. Eu não gritei. Não chorei. O silêncio saiu de mim como uma sentença. Mariana começou a falar, palavras atropeladas, desculpas quebradas, frases sem começo nem fim. Dizia meu nome como se ele ainda tivesse algum poder sobre mim. Eu só a olhava tentando reconciliar aquela mulher à minha frente com a esposa que eu defendia dentro da cabeça havia tantos anos. O homem deu um passo à frente, levantando as mãos, murmurando algo sobre mal-entendido. Eu o empurrei para trás com força suficiente para fazê-lo tropeçar. Não senti alívio, nem satisfação. Só um cansaço profundo, como se o corpo finalmente tivesse entendido o que a alma já sabia. Sai, disse eu sem elevar a voz. Agora? Ele saiu rápido, evitando meus olhos. Ficou apenas Mariana, chorando, encolhida, menor do que nunca. Ela tentou se aproximar, tocar meu braço. Eu recuei. Não me toques, falei. Já fizeste isso demais. Desci as escadas. Não confiei no elevador. Precisava sentir o corpo em movimento, provar que ainda estava inteiro. Do lado de fora, a noite me recebeu sem perguntas. Entrei no carro e dirigi sem destino por um tempo longo demais.
Quando parei, percebi que o que mais doía não era a traição. Era saber que eu sempre soube, e mesmo assim fiquei. Voltei para casa já de madrugada. O apartamento parecia maior, vazio demais. Mariana estava sentada na sala, olhos inchados, mãos apertadas uma na outra. Ela se levantou assim que me viu, como se esperasse uma sentença. Eu posso explicar, começou. Não, interrompi. Minha voz saiu firme, mais do que eu esperava. Explicação não muda a escolha. Ela chorou, caiu de joelhos, repetiu que foi um erro, que estava confusa, que nunca quis me perder. Cada palavra chegava atrasada. Tarde demais para remendar o que foi rasgado com vontade. Pensei nos anos. Nos jantares, nas flores, nas noites em claro. Pensei em como eu me moldei para caber numa vida onde ela nunca esteve inteira. Eu ainda te amo, disse eu, e aquilo foi a parte mais cruel da verdade. Mas amor sem respeito vira humilhação. E eu já me humilhei o suficiente. No dia seguinte, procurei um advogado. Falei pouco. Assinei papéis com a mão pesada. Mariana tentou ligar, mandar mensagens, prometer mudanças. Eu não respondi. Algumas pontes, quando quebram, não devem ser reconstruídas. O divórcio foi rápido, mas o silêncio depois dele não. Que antes parecia vazio demais, aos poucos se transformou num lugar possível. Tiago e Inês passaram a ficar comigo em semanas alternadas. No início faziam perguntas difíceis. Depois só pediam colo. E eu aprendi que ser pai inteiro exige mais coragem do que ser marido paciente. Mariana mudou-se para outro bairro. Não perguntei qual. Ela tentou falar comigo algumas vezes, sempre com aquela voz de quem perdeu algo valioso e só percebeu depois. Eu desejei, em silêncio, que ela ficasse bem. Não por ela, por mim. Guardar rancor também cansa. Continuei a dirigir por um tempo. As noites já não doíam tanto. Lisboa voltou a ser apenas uma cidade, não um cenário de traição. Às vezes, ao passar pela beira do Tejo, lembrava da frase da minha avó Rosa e finalmente a entendia por inteiro. Eu não imploro mais amor. Eu observo. Eu escolho. Aprendi tarde, mas aprendi. Ficar sozinho é menos doloroso do que estar com alguém que não te escolhe todos os dias. E isso, por estranho que pareça, foi o meu recomeço.